nosso querido amigo G aqui com a gente. Oi, Inês, boa noite a todos. Flávio, Ione, deixa o G aí dar boa noite. Boa noite, tudo bem? Como vão todos? Estamos muito bem. Feliz de ter você aqui com a gente de novo, né? Exatamente. Que isso seja um hábito. É só convidar. Você já e sabe. aí, gente? Para mim também muito feliz de estar aqui de novo, né? Agradeço mais uma vez aí o convite. É sempre uma oportunidade muito legal, né? Da gente poder se expandir junto aqui. Maravilha. Então, vocês viram, já estão sabendo que hoje a gente já tem pauta, né? Porque a gente fez na primeira live com o G, a gente já tinha definido que a gente ia falar sobre o cinema. Tá? Deixamos um cliffhanger, né? Isso. Daí ficamos nessa assim, vamos falar do Matrix, né? Foi onde a gente terminou. Aí a gente achou melhor, assim, não, Matrix é outra live, porque nem é cinema, Matrix é vida. Então vamos deixar Matrix uma série separada, né? Só falando da Matrix. Então, hoje vamos falar de outras coisas, né? Outras coisas que o cinema e essas produtoras, não só o cinema, mas hoje a gente tem uma produtora tipo Netflix, que encampou boa parte daquilo que Hollywood antes fazia. Veio do mesmo lugar? Veio do mesmo lugar, as mesmas pessoas, os mesmos produtores, os mesmos, né? Mas eu Mesmo acho que está muito mais acessível, né? Acaba entrando muito mais na casa das pessoas do que o próprio cinema fazia. Que é interessante, assim, porque as plataformas foram mudando, né? Sim. Então, sempre se teve esse conceito que quando apareceu a TV ia acabar com o rádio. Não acabou. Né? Depois apareceu a internet e ia acabar com a TV. Tomara. Quase. Estamos nos encaminhando para isso, uma luta árdua. Mas acaba que essas plataformas de streaming acabaram ocupando também o lugar que antes era reservado para o cinema e da própria TV. E aí fica aquela coisa do on demand, né? Ao interesse do cidadão, do freguês. Só que esse é o interesse de quem seleciona, na verdade não é tão de acordo com o interesse, porque a gente tem lá, é tudo variações do mesmo tema, né? A gente não consegue ter nada que seja muito alternativo ou fora da caixa, porque a gente está realmente na mão dos produtores e as agendas sendo colocadas a toda, né? De um jeito que entra na casa com muita facilidade, né? Isso é preocupante. As ideologias ali, todas elas, né? E nem é mais por debaixo do tapete, não, elas estão inseridas escancaradas, né? E cada vez mais a gente... Não estão mais disfarçadas. Não estão mais. Agora, o que a gente traz aqui para vocês, e eu não sei se vocês lembram, né? Tem muitas pessoas aí que já acompanham a gente há bastante tempo. Nós tínhamos aqui o Por Trás da Narrativa, que era até a Cíntia que fazia com a gente, né? E era muito Letícia Crast, desculpa. Então, e a gente gostava muito de fazer isso, paramos por um tempo, né? Mas a gente está convidando aqui, aí vamos fazer uma intimação aqui no ar para o senhor G, para ver se ele topa, né? De repente acompanhar, e a gente vai voltar com isso. Porque essas análises são muito importantes no quesito descredibilidade com relação àquilo que a gente faz e o que a gente traz, porque o cinema ele mostra justamente as coisas para desacreditar. Né? A gente tem ali a programação preditiva, e então as verdades que são mostradas ali, elas são banalizadas de uma forma em que está dentro da ficção, que a gente sabe que não é ficção, justamente para a pessoa olhar para você e falar assim, e lá, olha a Dini, a Anne e o G estão malucos, né? Fala sério, aquilo ali, não, aquilo é ficção. Aí vocês estão imitando o cinema, falando de coisas que não existem, né? Só que não, né, gente? A gente Loucos, sabe... doidos e lunáticos, né? Quem fala isso, né? Exatamente. Então, hoje a gente começa, vamos startar assim, com o pé direito. O G vai fazer uma introduçãozinha aqui da parte que tem lá no blog, né? Senão a gente não deixa o G falar, coitado. Pronto. Vai, G. O sol brilha para todos. Dizem. Tá, então, vamos lá, vamos partir para a parte do cliffhanger da última live, né? A gente deixou muita ponta solta no ar para a gente falar de cinema, né? Então, vou fazer uma breve introdutória dos pensamentos que está justamente no artigo lá do blog, do qual a gente vai falar agora,
né? Então, só para alinhar mais ou menos com o que está no artigo. Daí a pessoa que não leu já vai saber mais ou menos como é que está, e quem leu vai entender melhor ainda. Ótimo. Então, o artigo começa dizendo assim: quem não gosta, né, de navegar por uma outra realidade com um saco de pipoca na mão? Eu acho que todo mundo. Né? E o cinema é justamente isso. Ele nos transporta, né, para uma outra realidade. Quanto mais carga emotiva tiver um filme, mais ele te tira da tua realidade e te leva para uma outra. Né? E o cinema, na verdade, ele tem uma influência cultural, eu acho, na nossa sociedade muito forte. Ela é uma influência muito forte, desde lá do início do século XX, né? Isso começou no cinema mudo, eu não sei, não sou especialista em história de cinema, mas acho que em 1920, lá 30, começou o cinema mudo. Depois disso evoluiu lá pelos anos 60 e a partir daí não parou mais. Então, ele traz uma influência muito forte a ponto de, eu acredito, pelo menos, no meu entender, de moldar, né, de certa forma, a nossa cultura. Porque muitas coisas vão sendo inseridas através dos filmes. Então, muito da nossa cultura, ela é moldada e a gente acaba replicando, né, reproduzindo aquilo que a gente vê, os modelos, os ídolos, né, aqueles ícones do cinema, pega os grandes, desde os tempos idos lá, o Clark Gable, Marlon Brando, Al Pacino, esses caras, todas as pessoas se espelham nele, né, assim como as grandes atrizes também. Eu, como bom cinéfilo, conheço algumas, mas não dá para listar todo mundo aqui. Então, o cinema ele tem esse poder sobre nós, né? O cinema, eu digo assim, os filmes, né? Porque não é o ato de você ir na sala do cinema, porque depois que ele sai do cinema, ele entra para a tela, você vê na internet hoje, né? Tá enfim, as mídias estão todas aí e a gente pode assistir quase que em qualquer lugar. Numa fila de banco, a gente pode estar assistindo um filme. Só que esses filmes, na verdade, bem como a Anne falou, eles trazem muitas mensagens, né? Algumas são subliminares, algumas são mais diretas, a Dini também comentou sobre isso. E essas mensagens, mesmo que elas sejam diretas, a maioria das pessoas que não está, né, com a faísca ligadinha ainda, leva justamente para aquele lado: não, mas isso é só uma ficção, é só uma historinha, que nem a história do Matrix. Eu também, quando assisti Matrix lá atrás, para mim, era só um filme. Aí, a hora que as peças começaram, né, do quebra-cabeça se montar aí, a gente viu, não, mas espera aí um pouquinho, tem truta nessa história. Né? Então, o cinema, na verdade, ele é feito para isso mesmo, para nos manter distraídos, de uma boa parcela da distração vem do cinema, e uma outra parcela. Então, o cinema, assim, digamos que ele seja dividido, o objetivo do cinema, em dois objetivos. Um seria a distração, que são aqueles filmes bobos, que não tem, né, um fundo de mensagem para transmitir, nem nada, é só para nos manter distraídos mesmo. E tem uma outra parcela que é para transmitir mensagens. Né? Então, e eles transmitem mesmo mensagens, e quem não consegue entender a mensagem recebe igual inconscientemente, aquela mensagem é transmitida, a pessoa inconscientemente absorve, e quando ela consegue ver na realidade certas coisas, ela já, de certa forma, já mastigou aquilo ali internamente, dentro do subconsciente dela. Né? Só que daí é uma pergunta que eu mesmo me fazia lá atrás, quando eu comecei, né, nesse processo de descobrir as coisas, quem comanda o mundo, quem não comanda o mundo. Eu mesmo me perguntava, tá, mas como é que é possível, né, os caras simplesmente darem as regras do cinema? Eles vão lá, eles subornam os diretores, os produtores, os atores para fazer o que eles querem? É assim que funciona? Então, eu fazia para mim mesmo essa pergunta. E eu acredito que, como... não lembro qual de vocês aí agora falou, que vê a gente falando aqui, vai dizer que nós somos tudo talvez meio louco, né, imaginando que essas ficções têm alguma coisa a ver com a realidade. Isso, na verdade, tem um fundo muito, mas muito sólido por trás do cinema, por trás de todos os estúdios de cinema. E aí, então, agora a gente vai ter que mergulhar um pouquinho na história dos dominadores globais, né, os nossos queridos DGs.
Sempre eles. Antes Sempre da eles. gente... Controladores. Controladores. A mão que balança o berço. Então, antes da gente entrar na historinha dos filmes propriamente dito, a gente tem que deixar bem claro aqui para quem está assistindo, quem não está, de repente, familiarizado com essas ideias, por que eles conseguem controlar tanto e mandar tantas mensagens através do sistema, as pessoas do cinema. As pessoas não falam, mais uma previsão dos Simpsons, olha só, os Simpsons acertaram na mosca mais uma vez, né? Quer dizer, mas os Simpsons eles falam de tanta coisa, alguma coisa vai dar certo, o resto não dá. Será que é isso mesmo? Porque algumas mensagens lá dos Simpsons, por exemplo, são muito claras, né? São muito diretas. Sim. Gente, as mensagens dos Simpsons tem algumas coisas que são cenas da vida real. Que aí tem passadas há quanto tempo atrás, né? Tem um episódio deles que eles mostram a cena do Trump na escada rolante, depois segurando essa aquele demais. globo. E essa tem a foto igualzinha, feita acho que 5, 6 anos depois. É uma coisa assim, cara, tá certo que a gente sabe por que eles colocam. Agora, assim, até a foto tirada, ter sido transformada em desenho, quantos de antecedência? Né? Antes, né? Muito antes. Isso. De bugar então, realmente o... Tá, aí então eu queria chegar no ponto onde tem um dos meus artigos lá no blog que se chama Quem são os donos do mundo? E eles existem mesmo? Eu acho que até falei, né, na nossa outra live aí desse artigo. Uhum. Ali naquele artigo, tá, eu evidencio por A mais B quem são os donos de todas as grandes corporações do mundo, que inclui todos os grandes estúdios, todas as grandes redes de televisão, todos os grandes canais de notícias, de impresso, mídia eletrônica. Quer dizer, tudo acaba no mesmo funil que são desses nossos queridos controladores, né? Então, não dá para a gente entrar em detalhes aqui, mas ali naquele artigo, quem são os donos do mundo, está prints da tela mostrando os acionistas de todas essas grandes redes. Todas elas acabam com os mesmos donos. São ali... A velha história. A velha história, né, Gê? Do follow the money. Siga o dinheiro e a gente vai ver quem manda. Vai encontrar o culpado, né? O mundo é uma história policial. Então, ali, por exemplo, de 1 a 10... todos os principais acionistas dos grandes conglomerados que possuem os grandes estúdios e possuem todos os canais de mídia e todas as grandes corporações e 100% das empresas e corporações estratégicas do mundo, seja de defesa, energia, alimentação, pode dar o nome que você quiser. Todas elas pertencem às mesmas pessoas. Os 10 primeiros acionistas são sempre os mesmos. Os primeiros e os mais importantes são sempre os mesmos, e se você começar a cavocar quem são os donos daqueles que estão mais abaixo, são aqueles que estão lá em cima. Então, esse é um labirinto que, se você começa a puxar, não tem mais fim. Tá? Então, nesse artigo ali, ele é bastante longo, porque tem print de tela que não acaba mais, porque eu fui colocando uma embaixo da outra. Tá? Justamente para deixar bem claro. E é impressionante, né, Gê, que assim, é o legítimo enredo de rastro, né? Rastro enredado, um é dono do outro, que é dono do um. E assim, quem é dono da número 1? A número 2 é a principal acionista. Quem é a principal acionista número 2? A número 1. A gente pode falar os nomes ou já está proibido aqui também? Não, acho que pode falar. Acho que até dá para falar. BlackRock acho que e Vanguard Group. É um funil, né? Uhum. E lá no bico do funil tem esses 2 nomes. Só que daí você vai dizer, tá, mas são 2 nomes, então são 2... Não. Só que a Vanguard é a maior dona da BlackRock. Uhum. Tá? E sabe de quem você não encontra? Todos na ponta do bico do funil, quem está é a Vanguard. Sim. Sabe que nomes que tu não encontra? Os donos da Vanguard. Esse está bloqueadaço, você não consegue encontrar. Esse daí. Então, aí... Estou aqui, ó. Aí a gente volta naquilo que a gente estava falando também lá no outro, né? Lá dos Merovingians, que são a Black Nobility, papapá, que vai acabar na ponta desse funil aí. Não percam o proibidão, que a gente vai falar justamente dessas criaturas.
Caraca. É. Tá, então, essa introdutória era para deixar bem claro, né, para quem está nos ouvindo aí, que isso não é nenhuma ficção, tá? Isso qualquer um pode fazer a pesquisa. Só eu sugiro, se a pessoa não fala, não entende o inglês, ela tem que pelo menos botar num tradutor e pesquisar em inglês, né? Uhum. Porque em português realmente não se acha muita coisa. Português não se acha muita coisa. Tem que ser tudo pesquisado em inglês e em outros canais que não outros sites, né, que não o Google, né? Perdão. Então, a gente fala uns palavrão aqui de vez em quando. Esmeralda, tua pergunta foi marcada, a gente vai abordar ela no final, tá? Fica tranquila. As perguntas que vocês forem fazendo no chat, a gente está marcando, tá? Para ver se a gente consegue. Só cuidado, por favor. A outra live que nós fizemos com o G quase derrubou o canal, derrubou a live, chegou. Enfim. Então, assim, peço para vocês encarecidamente. Nós estamos sem moderadores, inclusive, uma coisa que depois a gente vai falar e vai ver quem se candidata. Mas, assim, cuidado aí no chat, porque sim, a inteligência artificial também está pegando o chat e a gente tem também humaninhos aqui dando uma olhadinha na gente, sabe? Inclusive, às vezes, dependendo da palavra, a inteligência artificial derruba automaticamente a mensagem que está no chat, a gente nem vê. A gente não consegue nem ver, porque aí a pessoa fica, retiraram. Não foi retirado. Ela é mais rápida que nós. A própria. Ela é mais rápida que nós. Enfim, voltando. Vai, gente, desculpa. Não, vamos lá. É um bate-papo, né? Então é isso aí. Quer dizer, qualquer um pode chegar e não precisa nem ver meu artigo. Vai lá e pesquisa. Quem são os shareholders de tal? Por exemplo, a Comcast, que é um dos grandes conglomerados aí da mídia, né? É dona de um monte de coisa. A Disney, quem é dona da Disney? E a Disney é dona de um monte de coisa. Então todos esses canais que a gente assiste, que a gente vê o Netflix, enfim, todos eles pertencem às mesmas pessoas, ao mesmo grupo, né? Um grupo bastante pequeno de gente. Então é assim que eles conseguem transferir as diretrizes e dizer, não, agora todo mundo vai falar disso aqui, agora todo mundo vai falar disso aqui, agora ninguém pode falar disso aqui. Então é assim que é feito. Então é assim que é feita a nossa programação mental, que vem através desta telinha aqui. E o pior é que o negócio é tão louco, né, Gê? Porque a gente entra nessa bolha, a gente cansa de falar aqui que o nosso cérebro, ele não distingue presente, passado e futuro, é sempre no agora. Quando a gente pensa em algo que já aconteceu, isso é agora. Quando a gente pensa em algo que vai acontecer, isso é agora para o cérebro. Assim como ele não diferencia. Ele não diferencia o que foi vivido daquilo que foi visto numa tela, né? Seja num filme, num jogo, porque é tudo simulação, né? Então, na verdade, ele aprende a conviver com essas imagens e para ele, para o cérebro, é real. E vai absorvendo, né? aquilo ali. E vai absorvendo. Não sei se tu lembra que teve uma época que fizeram um experimento, quer dizer, sempre fizeram isso, mas pelo menos teve uma vez que eles colocaram isso como um experimento científico sendo realizado para comprovar as mensagens subliminares. Então, aquele frame que fica lá um milésimo, centésimo de segundo, se não me engano, foi com a Coca-Cola. Entre as cenas do filme, eu não lembro se era um filme comercial, eles colocavam um frame da Coca-Cola, tá? Então, assim, a gente não consegue ver aquela imagem, porque a velocidade de captação do nosso olho é menor, é maior, né? Preciso mais tempo de exposição para captar a mensagem. Mas aquilo estava lá. Aquilo foi captado pelo inconsciente e eles provocaram, só com esse testezinho, um aumento na relação de quase 40% no desejo e na venda do refrigerante durante a sessão de cinema. Então, assim, a gente vive dizendo, gente, a nossa máquina aqui é extremamente programável e manipulável. A gente tem que ficar esperto. Né? E programada e manipulada. Então, como se não bastasse essas coisas que ficam escondidas e que a gente não está vendo, tem tudo aquilo que eles descaradamente estão colocando como se fosse, olha só que legal essa diversão que eu estou criando para vocês. Né? Tá, então, só para finalizar essa parte aí da mão que balança o berço, por exemplo, a gente vive num mundo muito diversificado, correto? São muitas culturas, é muita gente, né? As pessoas são criativas, as pessoas criam coisas, criam empresas, microempresas o tempo inteiro, empresas que às vezes crescem, saem do nada e começam a crescer, e quando vê ela é uma empresa gigante. Então, quer dizer, se a gente pensar dessa forma, o grande mundo corporativo do nosso mundo,
ele devia ser bastante diversificado, né? Esse número de acionistas deveria ser extremamente variado e complexo, não podia ser somente um pequeno grupo, porque a nossa sociedade ela é bastante diversificada, correto? Então, se a gente observar, eu acho que foi, sei lá, talvez lá pelos anos 70, daí para diante, que começaram as grandes fusões corporativas, né? Sempre vinha um peixe maior e, pum, comia o pequeno. Daí vinha um maior ainda e comia esse aqui. Daí vinha um maior ainda e comia isso aqui. E assim que foram se formando esses conglomerados que acabaram sendo dono de praticamente tudo o que importa, né? Então, isso é uma realidade. Esse pessoal que controla, então, as informações que a gente recebe na tela, seja no cinema, seja no noticiário, seja pelas mídias sociais, seja pelo que for. Então, é por isso, né? Só então, feito esse parêntese, dá para a gente compreender perfeitamente, né, que isso, como é que isso pode funcionar. É assim, né? Essa é a maneira. E qualquer um, repito, qualquer um pode chegar ali, fazer uma pesquisinha pela internet, usa o DuckDuckGo lá, que vai se dar super bem, pesquisa em inglês, e você vai encontrar quem são os maiores acionistas, e os nomes não vão variar, vão ser sempre os mesmos, e os de baixo pertencem aos de cima. Se você for pesquisar, é sempre assim. Introdução feita, meninas. Agora é com vocês. E como se não bastasse essa parte da programação que fica embutida, atendendo a quem tem o poder econômico, né? Ou seja, quem paga, escolhe, né? Quem paga o baile, escolhe a música. Simples assim. A gente ainda tem aquelas interferências, aquelas influências que hoje vieram a público, estão lá no vault do FBI, da CIA, né, por ordem de Lei de Liberdade de Informação, mostrando o quanto essas agências de 3 letras interferiam na mídia, né, e também nos roteiros de Hollywood, né? E Tolinho é quem acha que isso acabou naquela época, né? Acabou lá nos anos 50 e 60, porque era um produto da Guerra Fria. Mais uma coisa que foi abafada. Né? Então a gente sabe que muitos roteiros de sucesso foram recebidos prontos e os diretores e produtores simplesmente assinavam embaixo como se fossem autores de uma coisa já bem estabelecida. E isso é documentado, tá? Isso não é teoria da conspiração, tá bem documentado. Tem uma história interessante, é um dos filmes que nós vamos... Vale. Tem um dos filmes que se chama Teoria da Conspiração, que eu altamente recomendo, um filme lá do final dos anos 90, né? Gente, olhem com os outros olhos aquela verdade que tá lá naquele filme, né? Aquele é outro muito bom de assistir e da gente comentar. Vou ver que esse eu não conheço. Talvez tenha visto há muito tempo, não lembro. Isso, provavelmente sim. Tá, então isso aí que tu falou, né, agora tem um dos filmes que a gente vai citar rapidamente aqui. Tem uma história interessante por trás dele, que é o Show de Truman. Né? Truman. Nossa, maravilhoso. Tá, então, ali no artigo que a gente vai citar agora... Mel Gibson, isso mesmo. Ali no artigo que a gente vai citar agora, né, que é hora de falar de cinema, o primeiro filme que eu comento ali é justamente esse, o Show de Truman. E o Show de Truman, a história por trás dele é justamente isso. Quer dizer, um autor escreveu uma história, né, um grande diretor de cinema encontrou a história, comprou ela, fez todas as alterações, diversas alterações, porque o filme era para ser tipo um filme de ação e ficção científica, e não exatamente aquela bolha que é como acabou sendo o filme. Né? E então tem toda essa história por trás. Daí o estúdio foi a Paramount, que veio lá e comprou a produção e os direitos de distribuição, e fizeram o filme O Show de Truman. Né? Então, podemos começar a falar já? Podemos? Manda! Tá, vamos lá. Então, para dar um exemplo, né, que a ideia aqui hoje é justamente dar um exemplo de como esses filmes nos trazem essas ideias que vão sendo implantadas nas nossas cabeças, que na época em que eles são apresentados, é normal que não se saiba que eles estejam retratando uma realidade, né? Então, olha só, por exemplo, nós tivemos, no ano de 99, foi lançado o Show de Truman,
No ano de 99 foi lançado o 13º Andar, que a gente vai falar aqui daqui a pouco também. E no ano... Não, perdão, 98 foi lançado o Truman. 99, o 13º Andar. E 99 também o Matrix. Sim. Né? Então, os 3 filmes falam basicamente da mesma coisa, né? Que o nosso mundo aqui, ele, de certa forma, é uma ilusão, ele é uma Matrix, ele é uma simulação, e que existe uma realidade por trás que a gente desconhece completamente. Então, tem muita gente que, inclusive, associa isso à vida espiritual. Ah, tá, então, isso aqui é Matrix porque existe um mundo espiritual. Eu acho que não é bem assim. Aqui é Matrix porque existe todo um universo rico em vida e interações entre os povos lá fora, e a gente não faz parte dessa comunidade, né? Então é por isso que aqui é uma Matrix. Nós vivemos dentro de uma bolha fechada dentro da nossa realidade. Então esses filmes, eles trazem exatamente isso. O Show de Truman, ele mostra exatamente isso. Quer dizer, o cara ali, o Truman, né, o Jim Carrey, ele é a vítima do golpe, ele nasceu já dentro daquilo ali, a vida dele é uma produção, né, de televisão, as pessoas estão lá na realidade, por fora, assistindo ele ali, e todo mundo em volta dele é um ator. Desculpe quem não viu o filme, mas aqui vai ter muito spoiler hoje. Isso a gente avisa assim, pim, 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 aviso de spoiler, sempre tem, a gente tem que falar. Vai, Gil. Senão muda o canal. Exatamente. Então, esse Show de Truman, ele mostra exatamente isso, né? Então, ele tem ali um insight, durante o filme ele vai tendo vários insights, não, alguma coisa tem que estar errada aqui, tem que ter alguma coisa além disso aqui, e toda vez que ele tenta sair, ele é sabotado. Quer dizer, tem várias coisas ali. Estamos falando de 1999, lá atrás, quando ninguém estava pensando nisso. Esse cara aqui, pelo menos, em 99, eu era o Neo que não acordou, estava dentro da Matrix. Né? Eu lembro de assistir esse filme e ficar assim, chocada com a capacidade de manipulação, né? E assim, gente, que coisa desumana, né? Fazer isso com alguém. Né? Não, claustrofóbico, aquele negócio. O que estava acontecendo? Né? O que estava acontecendo nessa sequência? Começou a aparecer e se tornar um grande sucesso, surgindo lá na Europa, o Big Brother. Sim. Né? Que nada mais era do que a história do show de Truman, né? Com a única diferença que as pessoas sabiam que estavam filmadas e que eram personagens, né, da vida real delas dentro de uma situação montada. E, gente, essa doideira continua e assim, para sucesso nesse país até hoje. Não entendo como. Para poucas pessoas, assim, aviso aos navegantes, o próprio BBB, né? Ele tem roteiro, gente. Aquilo ali não é, né? Todo mundo que está aqui sabe disso, né? Aquilo ali não é assim, livre. Tem roteiro. O Show de Truman tinha roteiro. Exatamente, sabe? Aquilo ali não tem. É comandado, é controlado, os conflitos, as coisas que acontecem, né? E, exatamente. Engraçado que hoje eu estava tendo um papo sobre isso, justamente falando dessa questão do que a gente assiste, do que acrescenta, né? Isso é tão importante, porque, assim, como é que a gente olha as coisas, né? Até o próprio cinema, né? As coisas que a gente vê, não só no cinema, como nas redes sociais, a pergunta é a seguinte: o que aquilo ali vai acrescentar para você, né? De edificação, de você crescer, o que vai mudar na sua vida de você ver alguma coisa. E a alienação está cada vez maior. A Cléia está falando alienação cognitiva, assim, absurdamente, porque aí você tem aquela questão voltada para o consumo desenfreado, né? Onde você pega as redes sociais e você passa um tempo, a maioria das pessoas, vendo a vida de outras pessoas, né? A vida irreal de outras pessoas. A vida irreal ou surreal de outras pessoas, né? Porque é um negócio fora do normal. Ou você vê propagandas aí de tudo, de cosmético, de comida, tudo bem, a gente olhar uma receita, a gente recorrer para ver uma coisa pontual e objetivamente, beleza. Agora, você ficar ali sendo alimentado o tempo todo. Sabe? E quem são os maiores vítimas disso aí, Dini? Os adolescentes, a juventude.
As crianças, porque elas estão nascendo nesse ambiente. Nós tivemos uma criação diferente, a gente consegue diferenciar as coisas, a gente consegue ver isso e ver como é que são as coisas que não é isso. Quem está nascendo nesse ambiente, você não consegue nem hoje, eu percebo isso, você não consegue explicar para essa pessoa que a vida não é assim. Sim. Não, isso é tão louco, Jay, e você abordou um ponto importante. Estão saindo alguns estudos já na área de cognição. Essa geração atual, né, essa geração, sei lá em qual letra, tá? Z, Y, sei lá eu qual, millennials, os millennials, acho que agora, né? Essa geração é a primeira que tem o QI inferior à geração dos pais. A gente está tendo uma degradação cognitiva realmente. E forte, né? E forte. Isso. Muitas crianças que estão sendo diagnosticadas com autismo, elas não têm autismo, elas têm baixa estimulação. Elas são estimuladas por telas desde bebezinhos. Então, existe uma bidimensificação do mundo delas, né? Isso tá, não só problemas visuais, né? O índice de miopia aumentou, porque agora o nosso foco é próximo em tela, é bidimensional, e a gente não olha mais horizonte, né? Não olha mais a vida tridimensional. E para essa geração mais nova, eu diria dos 30 anos para cá, né? Geração que nasceu nos anos 90, que são os millennials mesmo, assim, é um dano irreversível. É um dano irreversível, porque realmente já é a tal da geração conectada. Só que são conectadas com imagens falsas, vidas falsas, e pior, tem um documentário que foi lançado há um tempo atrás, acho que em 2019, 20, que é O Dilema das Redes, estava no Netflix também, e eu fiquei pensando, cara, como é que eles largaram esse documentário aqui? Porque é muita entrega naquele documentário, mostrando como as mídias de rede social, como os controladoras da rede social, os CEOs elas manipulam os algoritmos, como elas manipulam os algoritmos para entregar aquilo que eles desejam, e quem deseja é quem está pagando. Porque tudo tem, assim, se um produto é de graça, se o acesso a uma plataforma é de graça, você é o produto. Voltamos para o mesmo lugar. Você é o produto que está sendo vendido. Então, as empresas que estão vendendo coisas estão usando aquele monte de gente conectada para fazer propaganda. E é propaganda. E eu me lembro que foi um escândalo isso lá em 2017, 2018, quando o Facebook começou a fazer alguns experimentos sem dizer para as pessoas que elas estavam sendo submetidas a experimentos, simplesmente manipulando o tipo de informação que aparecia no feed. Lembra? Então, assim, quando eles começavam a aparecer só notícias, só coisas ruins, as pessoas entravam em depressão. Né? E eles têm o sistema de sensoriamento tão bom que eles conseguem ver o tempo de pausa do olhar em cima de uma publicação para decidir que aquilo lá é o que a gente quer ver e só aparece mais, né? Por isso que aparece muita aquela coisa assim, tô vendo aqui passando, nossa, apareceu uma roupa legal, aí deu aquela pausinha assim enquanto tá empurrando a tela para cima, daqui a pouco só aparece aquilo, aí um monte de propaganda daquele mesmo tipo. E isso está cada vez mais forte também. Quantos milissegundos a mais o meu olho parou em cima daquela imagem? É esse tipo de... Então, se a gente está olhando o celular, tenho certeza que o celular está olhando para vocês, né? E nós estamos totalmente à mercê disso, né? Totalmente à mercê. Uma coisa que a gente escolhe ainda, né? A pergunta que fica é a seguinte, né? Vamos voltar para o tema aqui. A pergunta que fica é a seguinte. Então, por que raios eles mostram isso? A gente já falou isso mais de 1 milhão de vezes aqui. Por que raios eles mostram a verdade nos filmes em forma de ficção? Porque simplesmente... Porque simplesmente... Depois vamos trazer essa aqui de novo. Termina. Mas por que isso acontece? Justamente porque tem aquela questão, quando a gente fala das diretivas, né? Eles não podem esconder tudo. Eles precisam mostrar alguma coisa. Isso. As coisas não podem ficar 100% debaixo. E aí eles disfarçam da ficção dos filmes exatamente para a pessoa pensar que é só uma historinha, quando, na verdade, ela está sendo avisada. Exatamente. É a regra do jogo, né? Desmerecendo, porque a hora que você descredibiliza, que você desacredita, colocando como ficção, né, você vê aí, estava falando, a Gostmãe, que ela trabalha com essa faixa etária, né? Para eles é um absurdo. A gente está aqui falando sobre isso, é um absurdo. Isso aí é ficção, isso não existe, isso é teoria da conspiração, né? E é bem assim. Continua lá. E vamos ser claros, né? Na verdade, para quem não busca esses temas, realmente é. Como é que tu vai pensar que a realidade não é real? Como é que tu vai pensar que todos os filmes são manipulados, que toda a mídia é manipulada? Né? Sim.
verdade. Como que a pessoa comum vai pensar isso? Não pensa. Então a gente passa por lunático. Né? Eu acho que tem uma defesa bem grande para esse povo exatamente por causa disso. Sim. Sem falar que tem muita gente que sequer pensa, porque pensar dá trabalho, cansa. Sim, então, muita gente que realmente não pensa. A ignorância é uma bênção, e aí vai. Né? Preguiça de pensar. Preguiça. Quantas pessoas eu ouço falar isso? Gente, é muita informação, eu prefiro ficar aqui, ó, como o querido amigo Flávio, no meu afurozinho de cocô. Eu não quero saber disso, não. Vou ficar aqui, sabe? Pra quê? Eu tô vivendo minha vidinha, tomando minha cervejinha aqui quietinho. Não quero saber disso, não. Tá bom demais, né? Tudo certo. Pra que ficar pensando e ficar me preocupando? Eu queria voltar nessa informação aqui do Aleph, que isso aqui é muito importante também, essa necessidade pelo que é absolutamente descartável e pelo que é fugaz, né? Tipo assim, por que os shorts do YouTube e os Reels do Instagram fazem tanto sucesso? Porque é vídeo curto, né? É até 5 minutos. Mais que isso é textão, né? É aquela coisa, 140 caracteres, o resto é textão. Lá vem textão. Meu Deus, ninguém tem paciência de ler, né? Mesmo Imagina um blog que tem artigo de 10 páginas. Mas isso tem tudo a ver com o sistema de recompensa, né? Sim. Porque rede social vicia, porque ela realmente ativa o sistema de recompensa do cérebro, vicia tanto quanto cocaína, né? Sim. E o like, a interação, os comentários são o alimento. Para nós que não fazemos parte dessa geração, eu nem lembro às vezes que eu tenho rede social, mas para essa molecada que nasceu na era das redes sociais, isso é a vida deles, né? Então são dramas horrorosos que se desenrolam em cima de comentários maldosos feitos. E assim, o que tem de comentário maldoso, vamos e venhamos. Parece que existe uma crueldade cada vez mais patente nesse tipo de interação. Então, existe uma desumanização tremenda. E a gente enveredou para as redes sociais, né? Mas, enfim, no fim, como a gente sempre diz, tá tudo interconectado também, né? Eu acho que tá dentro do mesmo assunto ainda, porque a gente está falando de telinhas, né? E aquilo que a telinha faz com a nossa cabeça, não é nada mais nada diferente do que a gente está falando. Pura manipulação e manipulação muito bem, é o que a gente sempre fala, né? Assim, não subestimem os controladores, porque a manipulação ali é muito bem orquestrada e eles estão sempre a um passo à frente, né? Estão sempre um passo à frente da gente. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, que a hora que você subestima, você cai na arapuca. É bem isso. Vamos lá. Então, por que eu salientei lá, né, que os filmes foram lançados em 98, 99 e 99, aqueles 3 filmes? Porque os 3 falam da mesma coisa, e o que veio depois de 99? O ano 2000. Sim, o tal bug do milênio que até lembra. O bug do milênio, a nova era, né, a entrada da era da abertura das informações, a quarta pior que era para ser, né? Aí houve um retardo aí a gente ganhou uma hora extra, né? Assim dizem. Então daí vamos voltar para o cinema então? Para a telona? Bora! Vamos voltar para a telona. A gente teve ali então, né? Eu comentei do Show de Truman, aí eu ia comentar também do 13º Andar. Esse filme, ele é relativamente desconhecido. Eu mesmo não conhecia ele através do nosso grande mestre, professor Luiz Antônio, que ele falou algumas vezes desse filme, daí eu fui lá procurar para ver. E eu acho que sei por que ele foi um pouco obscurecido. Ele foi lançado em 99, o ano de Matrix. Como é que você vai competir com Matrix? É verdade. E claro que também não é uma produção tão grande quanto Matrix, ele é uma superprodução, porque envolve, né? Os caras voltam no tempo, lá em 1937, ou seja, tem que ser um grande estúdio para fazer isso. Então, ele é uma grande produção, mas não chega, lógico, aos pés de Matrix. Então, neste filme, 13º Andar, também ele tem... o tipo de mensagem é a mesma, a realidade, ela é uma simulação, o cara volta no tempo, e quando ele volta no tempo, olha o spoiler, ele volta através de um dispositivo tecnológico, né, uma máquina, né, que transfere a consciência dele para o tempo, só que ele vive como se estivesse numa vida real, numa vivência de 3D normal, ou seja, né, e se ele morrer lá, ele morre aqui, no início da linha do tempo dele. Então, ou seja, ele traz
basicamente o mesmo tipo de mensagem, também foi lançado em 99. Né? Esse filme, inclusive, no final dele, ele é bastante interessante. Não vou dar mais spoiler do que isso, porque imagino que muita gente não tenha visto. Esse foi um filme que eu não assisti, está na minha lista. E deve assistir. Os comentários sobre ele, as análises são muito interessantes. Eu também preciso assistir, eu também não. Em termos de entrega. O Grilo recomenda. Então, aí depois, nessa lista aí, o que eu coloquei? Eu botei mais 2 filmes ali, né? O Calmaria, que é um filme bastante mais recente. E qual é o outro? Calmaria, tá aí, o Bliss. Tá, o Calmaria é a mesma coisa, um filme mais recente de 2016, por aí, alguma coisa assim. E ele é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, um indivíduo que vive lá dentro de uma realidade que parece que só ele não sabe da verdade, quando todos os outros que estão em volta dele sabem o que está acontecendo ali, e tem um monte de coisa que não fecha, ele vive numa ilha que ele não consegue sair da ilha. Quer dizer, se você pegar e adaptar o Show de Truman e botar no Calmaria, só muda, né, o fato lá de que aparece no Show de Truman quem é que está fazendo a arquitetura toda. Então, eu queria só citar esse filme também, porque ele também tem o mesmo tipo de recado. Aí o outro filme é o Bliss, esse é bastante mais recente, eu acho que é de 2021, 22, por aí. Ele está eu acho que na Netflix, não sei. É fácil de achar. Isso eu também não vi. É Bliss, B-L-I-S-S, que quer dizer felicidade, êxtase. Então, é com a Salma Hayek e aquele cara do nariz torto lá, o Owen Wilson. Os dois, aliás, são muito bons, né? Como atores, gosto muito deles. E eles têm... Só que esse aí, assim, é extremamente escancarado. Extremamente escancarado. Tá? Eles... O personagem, né, o protagonista do filme, por exemplo, ele tem a realidade dele ali, está extremamente complicado, tem assim, uma vida extremamente complicada, acabou de acontecer um rolo terrível lá que podia complicar, ele podia ir para a cadeia, não sei o que lá, e ele conhece essa mulher, que é a Salma Hayek, que ela é toda misteriosa, né, e começa a dizer umas coisas para ele, não, mas eu resolvo para ti, daí quando vê, ela leva ele para onde ela vive, que é embaixo de um viaduto, ela é uma sem teto, né? Acho que eu vi esse filme. Ele é bem novo. E, por fim, começa a explicar para ele que ele vive numa simulação, que a vida real não é aquilo ali. Só que daí eles transferem tudo isso para aquela fantasia do cinema, tem que botar umas pirulazinhas no nariz, que daí ele vai com a consciência dele lá para o mundo real, aí ele e ela vão para o mundo real, daí vê como é que as coisas acontecem lá. Começa a fantasiar bastante. Mas, no meio da confusão do filme, eles retornam para a realidade inicial, lá onde eles estavam. E aí o chefe desse cara que tinha morrido estava vivo, ele encontra, mas peraí, você não tinha morrido? Aí ela começa a puxar ele, não, vem cá, corre, nós temos que sair daqui, não sabe que isso aí é tudo reset, começou tudo de novo. Né? E volta aqui que a gente tem que voltar, e você está levando essa simulação muito a sério, você tem que entender que a vida real não é aqui, isso aqui é só uma simulação, acorda. Ele fala assim no filme, entendeu? Então, ou seja, está aí o cinema nos dizendo exatamente o que é, o que não é, e dando esses recados que daí, né, a gente fica... como a gente estava falando, quem não pensa nisso, é lógico que vai ver isso apenas como uma ficção, né? Mas quem pensa e sabe um pouquinho mais de como é que as coisas acontecem, como é que é as coisas por trás da cortina, os bastidores, já vai entender bastante bem o recado. Né? Então... O outro filme que eu destaquei, na verdade, é uma série, que é o The Good Place. Não sei se vocês viram. Esse eu assisti. Eu vou trazer aqui, enquanto pode ir falando aí, Gê, eu vou trazer o espelhamento do teu blog, que o pessoal está perguntando. Eu estava com ele aberto também. Eu estou aqui. Com ele aberto, se tu quiser. Então tá. Eu estou aqui com ele aberto também. As duas. Eu vou compartilhar aqui para vocês verem, porque está todo mundo perguntando. Justamente, deixa eu jogar aqui na tela. Põe esse artigo aí que vai falar de tudo isso. É isso aí. Exatamente, gente. Olha aqui, ó. The Good Place, que a gente vai começar a falar agora. Exatamente. Só para o pessoal ver, ó. Todos esses filmes que o Gê está citando estão aqui no blog. Então, vocês podem acessar. O link está na descrição do blog do Gê, tá? E aí vocês entram aqui, vocês vão ver, ó, os comentários. Estão todos aqui, ó. A gente vai começar desse aqui, ó. Pronto. É isso aí. Vamos lá.
Vamos lá, isso aí eu vou querer uma ajuda de vocês, porque... Tá na descrição, Ricardo. Na descrição do vídeo tá o Insta do G. Isso, se procurar Gbus, eu acho que é Gbus 1, Gbus.1, G.bus1, alguma coisa assim, mas se buscar Gbus... Se botar Gbus, acho que vai achar. Vai achar. Tá no link na descrição. Peraí, deixa eu fazer um Ctrl+C aqui, Ctrl+V que eu vou botar aqui. Tá, vamos então entrar para o The Good Place. Vamos para o Good Place. The Good Place é uma série de televisão, uma série bastante longa, inclusive, tem acho que 5 temporadas de vários e vários episódios, aqueles episódios curtinhos, bem sitcom de televisão, de 22 minutos, né, bem pacotinho, bem empacotado mesmo, para a televisão, entra a chamada do comercial, é exatamente isso aí. E agora ele está no Netflix. Isso. Né? Então, eu comecei a ver o The Good Place pensando, né, distração, vou me distrair, né, vou me divertir, é uma comédia, estava lá, comédia, ficção, não sei o que, eu não lembro qual é a categoria que ele está. Aí eu comecei a assistir, não pode, que eles estão mostrando isso. Não. Acontece que esse The Good Place é de 2016, tá? Eu vou tentar dar o menos spoiler possível aqui, porque vale a pena assistir, ele é muito engraçado, ele é muito bom e é muito instrutivo. Ele é muito educativo. Muito. É engraçadíssimo. Tá? Eu rolo de rir, estou vendo de novo pela segunda vez. Eu e meu filho estamos assistindo, estamos vendo pela segunda vez. A gente viu junto a primeira vez, estamos vendo de novo agora. É engraçadíssimo, é de rolar de rir mesmo. Pelo menos no tipo de humor que eu gosto. E ele começa a apresentar situações que não tem como a gente não trazer para a nossa realidade. Né? Então, a pegada do filme, o que é? A protagonista lá, que é a Eleanor, acho que é o nome dela. No português a gente fala Eleanor, né? Leonor. Ela morreu e ao invés de ir para o inferno ou ir para o céu, ou desaparecer total, né? Assim, deixei de existir, não estou nem pensando mais, mas pensei isso. O que acontece? Ela cai numa recepção, como se estivesse dentro de uma empresa, aí é recebida por um camarada que diz, vem cá que agora eu vou te explicar. Ela aí. Essa aí, a Eleonora. Começa a rir só de olhar para ela. Aí o cara que é esse aí, o Ted Danson, né? Ela, eu não lembro o nome. Sim. O Ted Danson eu sei porque ele é das antigas já. Christian Bell. Ah, isso. Christian o Ted Bell. Danson fez NCIS, New Orleans, eu acho. Antigamente ele estava numa série que passava na TV também nos Estados Unidos. Eu lembro da série aquele que era o Três Solteirões e um Bebê, o filme. Acho que foi o primeiro sucesso. Aquele casal, eu já vi isso já tem um tempo. Aquele casal é muito engraçado, é o casal perfeito, né? O casal. Essa é a alma gêmea. Essa série é muito engraçado. Essa é a alma gêmea da Eleonora. Enfim, então daí ele começa a explicar para a Eleonor, nessa recepção, que ela morreu e que agora ela está indo para o novo estágio, que ela está no The Good Place, que é traduzido como paraíso, né? Se eu não me engano. E aí as coisas começam a acontecer. O mais engraçado é ela dizer assim, eu tô no lugar errado, eu não era para estar aqui, porque eu não era legal. Eu não era legal. Exatamente. Como é que eu posso estar aqui? Aí que está a pegada do negócio, né? Porque ela sempre mata a charada. Aí quando ela descobre isso aí, o que ele faz? Ele aperta o botão, pum, reseta, começa tudo de novo. Ela chega na recepção, ele começa, não, agora eu vou tentar enganar ela da outra forma. Né? Então, essa série, ela mostra tanta coisa, mostra os resets, mostra a simulação. Eu acho ela mais clara do que Matrix, uma linguagem mais clara do que Matrix. Matrix é muito subliminar. Ainda. Codificada, né? Ali está muito escancarada a simulação, né? E realmente eles falam, tem os resets, tem o esquecimento, né? Tem os portais entre as dimensões, entre os mundos. Sim. Tem os jogadores, tem o juiz que regula os jogadores, né? Aparece uma reunião deles discutindo o juiz e os jogadores, o que eles vão fazer com a humanidade, porque do jeito que está não está indo. Aparece o fato de que a humanidade vai ganhar uma nova chance se eles conseguirem mostrar que são bons. Aparece que este jogo é injusto e que os humanos não conseguem evoluir porque o jogo é injusto, não importa o que o cara faça, por mais que ele tente ser uma pessoa correta, ele acaba indo para o The Bad Place, que é o inferno, né? Disfarçado de The Good Place. Então, olha, esse seriado aí, em se tratando de cinema e de mensagem... errado, né?
Quando dá errado, quando eles perdem o controle, é o negócio assim, aí o negócio começa a sair do controle, assim, bem o que a gente está começando a vivenciar, né? De uma forma assim, dos botõezinhos todos apertados. Sim, agora. E isso aí é de quando? É de 2016, é bastante recente, né? Tipo assim, ó, eles estão assim, avisando. Hoje, né, parece que o negócio está aqui agora acontecendo. Né? Meu Deus, agora que as pessoas estão despertando, esse que vos fala, inclusive, né? Eu acho que se eu visse isso em 2016, eu ia estar rindo e deu, vamos para a próxima. Eu não estava pensando como eu estou pensando agora. Eu já quando vi a série, eu já olhei aquilo, eu já fiz. Tem alguma coisa esquisita. Não, eu quando vi a primeira vez também, eu já comecei a anotar as coisas, porque eu digo, se eu tivesse visto antes, eu não teria sacado. Sim. Uhum. Não, aliás, esse é um parâmetro interessante, né? Para a gente ver o quanto que a gente está esperto. Que agora a gente até consegue. Eu confesso que eu consigo assistir muito pouco em termos de filmes e séries, né? Porque me incomoda, porque a gente fica vendo todas as bandeiras, né? Todos os red flags acenadas ali. Tem coisa que eu não aí dá consigo mais preguiça. ver. Tem coisa que eu não consigo mais então, ver. assim, é muito seletivo. Então, de vez em quando, eu pego umas coisas assim bem alternativas, né? Tem umas séries turcas, assim, né? Com uma outra linha de produção, fora daquilo que a gente está habituado, hollywoodiana, padrão norte-americano ou europeu, e são bem interessantes, assim, né? Mas o legal da gente ver o quanto que a gente está esperto com o jogo é que a gente vê o negócio para se distrair e a gente fica loucubrando. A gente fica vendo, tudo, fica vendo as armadilhas que estão lá. A gente fica catando coisa, né? Você vai assistir um filme e você começa a catar as coisas. Ele fala, olha isso, olha aquilo, né? O Yesterday, quando eu assisti, eu vi coisa que eu disse, não, será que são meus olhos? Será que eu já sou teórico demais? Ou será que tem coisa ali? Não sei se vocês viram o Yesterday, aquele que deu um flash lá e os Beatles e a Coca-Cola e o cigarro deixaram de existir. Não, esse eu não vi. Eu também não. Não bom, conheço. além de divertido, é muito divertido, emocionante, divertido, tudo que o cinema faz. Né? A gente vai fazer uma lista, tá? O pessoal tá pedindo aí, coloca a lista. Depois a gente faz uma lista, a gente coloca lá no Telegram, e aí é bom que já fica uma lista e a gente já manda uma enquete para ver qual é o filme que a gente vai analisar aqui. Toda vez que a gente for fazer isso, a gente faz com a participação de vocês, com a enquete. A gente bota 3 filmes ali para escolher um para a gente analisar. A lista de filmes que a gente poderia dizer assim, que trazem mensagens... Te entendo, Mônica, te entendo muito. Fica tudo muito claro, né, quando a gente enxerga. Sim. Como disse o Morfeu, o Neo pro Morfeu, né? Por que meus olhos doem? Aí ele, porque você nunca os usou. E aí a gente começa a enxergar e começa a doer, né? Então, a lista de filmes que trazem essas mensagens, né, principalmente as não subliminares, é muito grande, muito grande. Sim. Eu mesmo que já vi alguns, tem filme aí que eu vejo falar, né? Você falou agora, Anne, da Teoria da Conspiração, não lembro, devo ter visto há muito tempo atrás, mas não lembro. Gente, lembrei agora, um bem antigo mesmo, da década de 90, né? Com o Mel Gibson, ele fez no final dos anos 90, e não 96, é com a 2000. Julia Roberts. Ele fez... Então, tem o Dossiê Pelicano e tem Teoria da Conspiração, né? Que são 2 filmes muito parecidos e que falam exatamente sobre isso, sobre as verdades que não são escondidas e como as pessoas que conseguem enxergar o plano, que pegam o fio da meada, né? Esse aí é bizarro. Esse é bizarro. E como são tratados como malucos, né? Conspiratórios, a história da teoria de conspiração. Então, é bem interessante ver. E o Dossiê Pelicano pega com o negócio da Agenda Verde, lá nos anos 90. Né? Então, o negócio, assim, é muito legal. Esse a gente vai ter que ter cuidado para falar aqui, inclusive. Esse aqui, gente, esse aqui, vamos lá, que eu coloquei aqui na tela, que a Alice colocou. Vamos lá. Aquele negocinho dos pequeninos, aquela coisinha que a gente sabe que eles gostam de beber, de consumir, é muito escancarado, tá? Com relação aos nossos amigos reptilianos e adjacentes. Então, assim, esse é bem legal. Tem um outro. Eu não vi esse aí, já foi recomendado, eu não assisti, porque eu comecei uma vez a ver, achei meio bobinho, nem mesmo pensei, não é o tipo de filme que eu gosto, não vi. Mas eu não sabia que ele tinha tanto conteúdo, eu vou dar uma olhada. Pois é, o que aconteceu comigo, gente, com esse filme em específico?
Júpiter. Na hora que eu coloquei, ele é meio fantasioso. Você olha, assim, os caracteres, é um negócio bem surreal, tá? Você olha, parece um negócio... Mas a questão... E daí eu fiz assim na tela. Próximo. Aconteceu a mesma coisa comigo, já na hora que eu fui ver. E aí depois, tanta gente falando, eu falei, vou dar uma chance de passar dos 5 minutos. Né? E aí você começa a ver aquilo que está por trás, né? Está por trás, mas está pela frente, que está escancarado. Tem um outro que é maravilhoso, que acho que é Travelers, né? adoro Travelers. Travelers é maravilhoso. É um com a Viúva Negra, meu Deus, que eu esqueci o nome da atriz, a Scarlett Johansson. Nossa, esse aí, falando sobre inteligência artificial, sobre dominação. Qual é o filme, Jenny? Nancy. Qual? Nancy. Nancy ou Lucy? Nancy. Lucy. Olha eu, Nancy. Lucy. Onde eu tirei Nancy, gente? Só eu. É com o Morgan Freeman também, né? Isso. A Jenny. Lucy. Isso. Nossa, aquele ali... O que é... Spoiler, tá? E só que mais uma vez ele transforma numa correria policial, todo mundo correndo e os chineses tentando matar todo mundo. Quer dizer, ao invés de aproveitar aquela ideia, fazer uma baita de uma história como poderia. Eu lembro que quando eu assisti o Lucy, eu pensei isso, os caras pegaram uma baita, uma ideia, né? O que aconteceria se a pessoa conseguisse usar 100% do seu cérebro? Que o cientista lá, o Morgan Freeman, não soube responder. E daí eles pegam isso e transformam num filme de ação policial. É a ficção, né? Pessoa com déficit de atenção, Nancy. Eu acertei o CY. Esquece a vida. Mas nós captamos, viu? Que bom, né? Eu falei Scarlett Johansson, pelo menos acertei a atriz, né, gente? Senão vai ficar ruim, né? Ninguém entendendo nada de Nancy. Não falou aqui. Catherine Zeta-Jones, né? Jennifer Lopez. A Alice está lembrando aqui da Monstros S.A., cara. Nossa, muito, aquele. Né? Mas é muito legal. Esse aí eu então, acho que eu vi umas 83 positiva. vezes, porque meu menino era pequeno e a gente assistia no DVD o tempo inteiro. É o Luxo, né? É o Luxo escancarado ali naquele filme. Nossa, é uma coisa fora do normal. Do filme Júpiter das irmãs Wachowski, não sabia? Sim. Eu também não sabia. Exatamente, Aguinaldo, boa lembrança. E também da Sense8. Ela também não sabia da Sense8. O Sense8 eu já vi também, passei por ele e não assisti. Já está aí mais uma dica. Muito obrigado. Eles são... o Sense8, na verdade, são episódios curtos. Cada episódio é uma história, mas também é só tapa na cara, assim. É só entrega, só entregação. Eu vou até anotar aqui. E tem uma série também chamada OA. Nossa! The OA. Muito boa, muito boa. Aquela ali também Aquela é disjuntiva também. Então, é um negócio... Assim. Gente, tem umas coisas que a gente precisa olhar. Claro que, sim, tem a parte da enjoação, da encheção de linguiça, mas se você a distração, né? A distração, a fantasia. Joga pro lado da fantasia. Mas a pessoa tem que conseguir interpretar, né? Assim, esse aqui eu assisti muito também. Passem a série, assim. Vai passando rápido, que aí vocês conseguem ver. Olha, a lista é infinita, né? Sim. Agora, esses próprios títulos que estão aparecendo aí estão mostrando exatamente aquilo que a gente estava falando. Quer dizer, como eles usam o cinema para mandar essas mensagens, para mostrar como é a realidade de fato. E, normalmente, eles são mostrados... Nossa, Dark. E Stranger Things, que a gente falou que ia analisar. Stranger Things. Dá para sair a quinta temporada, né? Então, vamos lá. Things, eles mostram normalmente eles mostram antes do tempo que se possa ser compreendido, né? Não, sim. E outra coisa, até me arrepiei. Gente, o nome original de Stranger Things que eles escolheram seria Montauk. Só para vocês saberem, tá? Eles desistiram de botar porque ia ficar muito escancarado. Montauk? Montauk. Ia ser muita entregação, sim. Caraca. Quando eu li aquilo, eu falei, não, eles não iam fazer isso. Não ia ser tão cara de pau. Pois né, Cláudia? Era tão simples assistir Bonanza. Isso. Olha, até nesse ponto, até o elo perdido ali, gente. Até o elo perdido da coisa de entrega. Beleza, de olhos bem fechados. De olhos bem fechados é as Irmandades lá, né? Sabe é o próprio, que eu não lembro. Eu não lembro se eu assisti. É verdade. A própria Sociedade Secreta. O Black Mirror. Os episódios do Black Mirror, né? Verdade, tem razão. Tá. Mas aqui, a lista é muito longa. O de olhos bem fechados. A lista é muito longa. Aliás, então... e tem a história por trás dos 20 minutos perdidos.
né? Que custou, teoricamente, a vida do diretor do filme. Então, assim, Essa eu não estou sabendo. com relação ao filme de Olhos Bem Fechados, o pior é o que não tá lá. Tem a história... Quer dizer, entrou no corte do diretor e o diretor foi cortado também. Foi. Basicamente isso. Foi feita uma única projeção. 20 dias depois ele estava morto. Nossa, TT, esse daí é. E não dá nem para falar, porque esse aqui, a segunda palavra, bota da TT aí. Não sei. Peraí, não sei se a gente pode. Nós vamos cair de novo, hein? A gente não pode falar o nome só. Tira, não dá. Tira da tela, melhor. Diamante da Coisa Vermelha. TTzinha, minha linda, eu vou tirar se você quiser apagar aí. Eu vou apagar daqui, deixa que eu apago, porque isso aqui é até perigoso, até nos comentários, TTzita. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Que esse... Já foi dado. Nossa, esse Lígia... Gente, esse daí é um que eu tô doida para falar aqui, porque eu pirei. Eu comecei a assistir, eu vi alguns capítulos, não vi todos. O Homem do Castelo Alto. Isso fala dessas dimensões paralelas, fala da máquina, fala do... Spoiler, vamos lá. Você tem duas maneiras de você acessar outras realidades. Você acessa pela consciência, e eles mostram isso escancaradamente na série, tá? Ou por uma máquina, que lá o bigodinho, porque o que tem no filme é o quarto Reich, tá? Como se eles tivessem vencido a guerra. É louco. Mostra uma realidade onde os nossos queridos nazarés lá, nazis, né? Eles ganham o conflito, né? E a realidade passa de outra forma. Gente, assim, quem não assistiu, assiste. Se eu não me engano, é no Amazon Prime que tem a série. A América está dividida, um lado japonês e outro alemão. Sim, é muito louco, é muito louco. E o mais importante do filme é o acesso. É como eles fazem o acesso a essa realidade paralela. Porque você tem duas formas de acessar. Você tem o acesso da máquina que eles usam, né, com inteligência artificial. Eu adorava os Voltos. Boa noite! Boa noite, Mary Jane. Eu lembro disso. Eu lembro dos Jetsons, dos Waltons. Também, né? Boa noite, Mary Jane. Passava sábado de tarde na Globo, gente. Lá nos anos 70, eu acho, 80, iníciozinho dos anos 80. Assim, o negócio esse é clássico, tá? É vintage. Mas, assim, o encerramento... Eram histórias de família, assim, bem sitcom, mas histórias de família, uma família do interior, com dilemas morais. Eram temas sempre muito interessantes, e era uma família grande, então a cena final era sempre assim, a casa no escuro e eles se dando boa noite. Boa noite, John Boy. Boa noite, John Boy. Isso aí. Boa noite, Mariana. Gente, tem muita coisa. E nesses todos, né, tem muita programação preditiva. Quando a gente pega os filmes da Marvel, putz, grilo, quando a gente pega Star Wars, quando você fala da força, e a gente já falou isso aqui, o que é a força? A energia abriu ali, na hora que o Yoda chega, que a força esteja com você, né? May the force be with you. O que é aquilo que ele faz com a mãozinha? Oi! Hello! O Evandro está trazendo outro aqui, que fica na mesma linha do 13º Andar, o Café com Amor. Esse tem disponível no YouTube. É uma história de um escritor que ele vai para um café para escrever um livro. E os dramas que se desenrolam ali, na verdade, é a história da nossa imersão no mergulho aqui. E é o mergulho da simulação. Bem interessante também. Pô, o pessoal tá com umas dicas fortes aí. Até vou deixar marcado aqui. Deixei várias marcadas para a gente fazer a listinha depois. Olha o que o Bernardo botou. É bem isso aqui, ó. Isso é de pirar, tá? Total. Tá? Nossa, que Westworld, isso aqui dá pano pra manga, gente. Vocês estão vendo? A lista é interminável. Vai arrepiar. É porque essa é a essência da coisa. Essa é a essência da coisa. Então, assim... Eles avisam o tempo todo. Lembrem, esse jogo que a gente está imerso tem regras. Sim. Uma das regras é o livre-arbítrio. Eles não podem nos forçar a fazer nada, a gente tem que escolher.
E as regras têm que ser entregues. As regras têm que ser ditas. Então, por onde que eles contam a regra? Na ficção. Nós precisamos ser convencidos de entrar voluntariamente. Exato. Permanecer voluntariamente. Sim. Aham. A escolha nossa nunca deixou de ser. A porteira está aberta, é só passar. E vocês já se deram conta de que essa entrega nos filmes ela está ficando cada vez mais explícita? E aí eu fico pensando, quais são os motivos é aí que eu queria chegar, tá ficando de tão mais explícita? Então vamos lá, qual é a tua teoria? Vai lá, vai, Gê. Não é nem teoria. A Dini acabou de falar ali, porque eles vão passando essa programação mental. Falou a palavra, programação mental. Quer dizer, o que a gente está vendo no cinema, assim, 80% dos filmes que estão saindo hoje? O que é Apocalipse? Apocalipse é o fim do mundo, é o mundo depois de nós, né? Eu até anotei aqui o Não Olhe para Cima. Não Olhe para Cima agora tem que vai, não saiu ainda, vai sair, que vai sair, se eu não me engano, eu vi uma chamada só e não fui atrás para ver, só vi a chamada aí. Como é que é o nome do filme? Guerra Civil, já que ele se passa nos Estados Unidos. Nossa! Olha, que coincidência. Que coisa, né? Em que tempo? Guerra de Secessão? Não. Não, então, quer dizer, os filmes eles estão cada vez mais claros, cada vez mais diretos, cada vez mais explícitos. Assim, parece que, bem como diz o cara aquele, o tempo está se comprimindo, e vai chegar um ponto que todo mundo vai entender o negócio e quando chegar nesse ponto aí, acabou, né? Teve uma época que eles queriam implantar, e vocês vão lembrar bem disso, começou a surgir no cinema tanto filme de invasão alienígena. Eles jogaram, foi uma enxurrada de invasão alienígena. Ali, eles já estavam na cabecinha de fazer o quê? O Blue Beam. Né? Sim. E aí, só que o negócio não andou, não deu certo, porque a gente entra no... É isso aí, ó. Cristine falou tudo. Sim, a ideia... É isso aí, a ideia deles estarem colocando esse monte de filme é exatamente o ponto onde ia chegar. Ela se antecipou a mim. É exatamente isso aí. Porque se eles não fizerem isso, não tiver todo mundo logado naquela ideia, eles não vão conseguir criar essa realidade. Eles não conseguem. Eles precisam da nossa força mental para isso. Então, o que está acontecendo? Eles chamam de inconsciente coletivo. A tal da egrégora, o centésimo macaco, aquela coisa toda. Isso aí. Então, porque aí entra, penetra, e aí você cria, como nós somos co-criadores, nada melhor do que colocar isso na cabecinha da gente, né? Aquela coisa da hipnose, porque você é levado aquilo, você é condicionado, e todo mundo pensando junto naquilo. Quantos milhões vão ao cinema no mundo? Então é só... Agora é só fim do mundo, fim do mundo. Então o que vai ser? O fim do mundo? Não sei, é o fim do mundo? Eu tenho se a gente não tivesse pensando, se não tivesse ninguém pensando nisso, ele iria acontecer? Eu tenho as minhas dúvidas. Olha só, eu tenho cá para meus botões que a mensagem cada vez mais explícita se deve ao decréscimo cognitivo geral da população. A população está cada vez mais burra. Então, se eles fazem coisa muito cifrada, ninguém vai pegar. Eles não vão pegar. Então, agora estão jogando na cara e fazendo assim, tipo, tá vendo, criatura? Pensa nisso. Bota um sorvete na frente, quer um sorvetinho? Vem cá, agora olha isso aqui. Ó. É basicamente a cenourinha, isso. Né, na frente, assim, da esteira, né? Eu já falei de sorvete que é mais atraente que uma cenoura. Eu uso a palavra, assim, melhor, está cada vez mais ignorante, está cada vez mais limitada. Né? Porque a inteligência ela fica ali e aquilo vai sendo atrofiado, né? Porque é a mesma coisa, gente. Vamos lá. Quando você fica numa cadeira de rodas, né? Você vê que a tua musculatura não está funcionando, enfraquece. Né? Se você não usa certas zonas da tua mente, do teu cérebro, e são essas conexões, né? Fazer as sinapses... Atrofia também. Você atrofia. Então, o que eles fazem é proposital, justamente para você não pensar, para você não questionar, para você não raciocinar. E aí você entra nesse ciclo, né? E você, cada dia mais, você é condicionado. E você é condicionado. E, gente, vamos combinar? Você chega num vazio. Porque quando você fica com essa questão do consumo, gasta, consome, você vai atrofiando, você não faz outra coisa. Né? Se não trabalhar mecanicamente, você chega na empresa, você faz todo dia a mesma coisa, você vai para casa, você janta, você dorme, você toma banho, você põe a novela para assistir,
né? No dia seguinte você toma café, você vai trabalhar, e no seu tempo vago, o que você vai fazer? Você vai consumir rede social, onde você vai ver coisas que não são edificantes, você vai ver um monte de absurdo, e daqui a pouco você vai estar dormindo, acordando, trabalhando, gastando. E cadê você? Uhum. Cadê a parte de você se conhecer, de você tratar de você parar, de você respirar? Mas o mundo propositalmente, e se bobear, gente, vamos lá, nós caímos nisso aqui. Nós aqui, tá? A gente cai fácil, porque a Arapuca é imensa, então a gente cai. A gente cai A gente não está dentro da armadilha por acaso, né? Exatamente. Sim. Aí você Por faz que que a assim, gente tá peraí. Queria trazer o comentário da Daniela, né? Porque é exatamente isso, sim. Aleluia. Quando a gente fala de programação preditiva, é exatamente isso. Porque eles estão nos dando uma alternativa que a gente vai considerar como algo familiar quando isso realmente acontecer. Que é o exemplo mais clássico do que aconteceu lá no 11 de setembro. Aquela imagem das torres caindo, ela está presente em capas de disco, em músicas, em uma infinidade de séries, e aparece assim um quadrinho no fundo de uma cena dos Simpsons. Está lá a imagem das torres explodindo. Né? Sempre aquela imagem, eu vi um documentário que compilou em mais de 60 fontes diferentes daquela imagem das torres caindo do 11 de setembro. Isso foi feito por 15 anos. 15 anos. Até no De Volta para o Futuro tem referências, A criação da religião, várias referências ao 11 de setembro, né? Com 15 anos de antecedência. Então, quando acontece realmente o fato, a gente aceita aquilo como uma possibilidade viável, porque a gente já viu. E lembra, o nosso cérebro não diferencia, né? Então, narrativas, inclusive, com relação a... Cadê? Com isso aqui, né? Com a pandaquimia, isso também foi trazido, inclusive com a solução mágica feita no intervalo curtíssimo de tempo. Um filme lá com Dustin Hoffman, com esse nome, inclusive, e que mostra como isso é possível, a salvação da humanidade através da ciência miraculosa, né? Como a gente viveu aqui. Anny, então, sem querer interromper, só para trazer uma informaçãozinha aí, eu só queria complementar nessa das torres ali, um detalhe que eu aprendi esses dias, que eu não sabia também. Sabe qual é a data de expiração do passaporte do Neo no filme Matrix? 11 de setembro. De? Sério? 2001. 11 de setembro de 2001. Eu não sabia disso, sério? Eu vi isso esses dias. Aí eu fui pesquisar e assim aparece no filme, dá um close, só que de cabeça de cabeça para baixo. Aí você tem que girar e tá lá. 9/11/2001. Que louco isso, né? Olha, mas é só uma coincidência. 99. É só uma coincidência. É só uma coincidência, gente. É claro, não. Esse aí foi coincidência. Né? Então, assim, na verdade, o plano está traçado há muito tempo e está em fase de execução final. E aí eu vou trazer aqui, eu quero pegar uma primeira pergunta, né? Deixa eu ver, cadê? Que o Arovaldo trouxe, tá? Que ele tá falando, ele tá bugado com isso, que a gente falou na semana passada, que o game over já aconteceu, tá? Sim. Explica agora. Agora isso, explica, tá? vamos lá. Então, a ideia disso, um jeito de explicar a nossa realidade, aquilo que a gente chama de realidade aqui na simulação, aqui embaixo, a velocidade de acontecimento é muito lenta, né? Imagina que no plano etérico, no plano realmente onde as coisas acontecem e são programadas, é velocidade da luz. E a gente está se movendo aqui na velocidade do trânsito de uma sei lá, de uma tartaruga, tá? Então, o que aconteceu lá, que já está decretado, já está definido, tá indo de lá para cá, e a gente está vendo isso se desenrolar. Então, quem está lá já viu o filme todo. A gente aqui ainda está vivendo o filme. Tá? O que significa que o que nós estamos vivendo aqui, o resultado individual para cada um de nós, depende de como nós estamos nos portando aqui, porque para quem está aqui ainda não acabou. Mas lá em cima, lá no plano, já era. O game over já foi dado, a decisão já foi tomada, já se sabe o que aconteceu e para que lado foi. Agora, aqui embaixo, quem vai para onde
É a nossa ação nesse momento em que na nossa realidade simulada está acontecendo que vai ter a definição. Então não é porque acabou lá que para nós acabou aqui e a gente pode sentar na cadeira e pegar pipoca e ficar esperando o final do filme. Não, porque a gente precisa ainda desempenhar as nossas funções e dizer, lembrem que o nosso destino aqui, a saber para onde a gente vai, se vai com joio, vai com trigo, é uma escolha individual. Não vai ninguém te entregar o crachazinho, fazer lá o cara crachá, ver se teu nome está na lista. Tá? Não é assim que funciona. É a gente que se escolhe, se move para ir para onde quer que a gente tenha que ir. Tá? E essa parte do livre-arbítrio é importantíssima. Por isso que quanto a gente tem batido aqui no canal, que a gente precisa fazer o nosso trabalho, parafraseando o nosso querido professor Luiz Antônio, limpeza de porão. Isso eu escutei, a beça. Limpeza de porão. Bota a tua luva, pega a tua vassoura, o balde e faz a limpeza de porão. Porque a gente precisa, nesse momento, trabalhar muito todas as nossas questões, a gente tem que olhar para os nossos fantasmas, a gente tem que olhar para aquilo tudo que é nosso. Tudo que é nosso, e limpar, sabe? Nós temos que assumir as nossas limitações, os nossos defeitos, os nossos erros, todas as nossas questões que são travas, né? Travas emocionais, um monte de coisa, sabe? Todo mundo tem, todo mundo ainda tem, por isso que a gente ainda está aqui, por isso que a gente ainda está fazendo trabalho. Então, só que o tempo está se esgotando, gente. Então, quanto mais rápido a gente fizer, quanto mais a gente reconhecer, quanto mais a gente tentar melhorar, quanto mais a gente olhar para dentro, nesse momento é melhor. Porque é a pedrinha no lago, como a Anne estava falando, e Ariovaldo não vai ficar bugado, tá? Você joga a pedrinha e você tem a ressonância, né? Então, lá já foi, né? O círculo ali, o menorzinho, né? O concêntrico que está lá, ele vai tum, 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 ele vai reverberando. E agora está chegando aqui, sabe? E eu achei interessante. Isso foi ano passado, ano retrasado, que a gente estava vendo uma live no canal de membros do Luiz Antônio, né? E aí alguém falou assim, não, porque tem uma coleção, uma coleção aí de livros para ler, e era extenso, agora esqueço o nome. Aí ele viu, categoricamente, ele falou, não vai dar tempo. Isso aí você nem lê. Mas assim, não vai dar tempo. Eu falei, oi? Isso foi alguma coisa que eu falei. Falei assim, isso aí não. Mire outra coisa. Eu estava nessa tela aí. Ele disse, não, esquece, não tem mais tempo para vocês ler esses livros todos aí. Olha os vídeos lá a partir do 21 e vai a partir daí. Porque... Exatamente. Não, ele falou, não. O mais legal é isso. Que eles assim, não começa na área de membros, não começa nem do 21, começa só no 21. Não perde tempo, vai do 21 em diante. E acelera ainda, né? Acelera. Se puder ver você não vai buscar a roda. Oi? Aí eu fiquei assim, oi? Também quem quer responder, Esmeralda? Mas os dominadores globais são seres humanos que têm contratos com raças de ETs ou são ETs infiltrados na humanidade? Então, de que dominador global a gente está falando? Se a gente for falar dos dominadores globais com relação ao que está acima, eles não são humanos, tá? O que está aqui. Aqui embaixo, o que a gente chama de controladores que estão aqui são fantoches, meros fantoches, quando a gente vê as criaturinhas encarnadas aqui. E sim, tem algumas criaturinhas encarnadas aqui que não são humanas, a gente sabe disso, né? Tem umasinhas, assim, pouquinhas, mas, enfim, né? Mas não são humanas, mais ou menos. Tem consciência do que são, mas estão aqui. Boa. Aí a gente sabe que tem os bots, e o que importa isso agora é irrelevante. Exatamente. Né? Essa foi ótima. Dá para pegar esse gancho e fazer assim. Vamos lá. É legal que está todo mundo na mesma página. Isso. Distrações. A gente trouxe isso aqui quando a gente fez o comentário daquela live da Carrie maravilhosa. As distrações. A gente não pode se distrair agora. A pergunta que a gente tem que fazer é se essa informação é edificante e se vai acrescentar, né? Passar da esquina da ascensão graças aos trabalhadores da luz. Ela afirma que haverá troca de avatar na ascensão. 1/3 não vai acender, 2/3. Então, nós não gostamos dessa questão do número. A Carrie traz isso, né? A minha opinião, aí eu falo o seguinte:
Por que eu não gosto de trazer uma exatidão? Porque a coisa ainda está ali no pende para cá, pende para lá, pende para cá. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de números em si. Né? Falar dessa parte de 1/3, 2/3 é bom que fica um pouco mais genérico, então a gente não precisa dar um número exato para nada. Mas, sim, isso também não importa. Vamos lá. De novo, é individual. Vamos fazer o nosso trabalho. É individual. Agora é assim, quem vai pegar o bonde, tá? O trem está passando, a gente vai correr e a gente tem que subir nele. Tá? E esse trem é teu. Não é aquela coisa de que eu vou para um mundo novo, porque vai ter pontezinha, cidades etéricas, lindas, de palácio de cristal. Não, essa visão... Amarra bem com a pergunta da TT. Pronto. Essa visão é nossa. Joio vai para um jogo parecido com esse, trigo vai para um nível sem simulação, é isso? Então, TT, sem simulação. É holografia, tudo é holográfico, sem simulação. Né? É onde nós chegamos na questão de que as pessoas... Aqui a gente já teve a limpeza do umbral, né? Então, nós estamos... Umbral é maneira de falar, né? É o que a gente vê aqui, o espelhamento onde estavam os encarnados, isso já aconteceu, né? Inês. E aí, quando a gente chega nessa questão, a gente vê essa passagem não só feita pelo planeta, que é aí que vai, não vai dar tempo de ver tanto filme também. Exatamente, Cláudia. Então, assim, a gente vê essa passagem do planeta Terra, que é uma consciência, né? O planeta está fazendo o movimento dele. Nós estamos com esse aumento de frequência. Então, o que nós temos que fazer de trabalho individual é para a gente pegar o bonde, tá? Mas o trabalho é individual. Não tem nada a ver com a gente vai ficar aqui, como a Anne falou, e tá assim, a gente vai ficar aqui esperando bonitinho, com a poupancinha na cadeira. Não, porque senão não adianta. E essa mudança de realidade vem atrelada à mudança de pensamento, a forma de você olhar o outro, a forma de você olhar para você mesmo, a forma de você olhar para tudo isso que está sendo apresentado aí para você. A forma, pensamento. Exatamente. E entender o que é o jogo, né? Parafraseando de novo nosso querido professor. O que é o jogo? O que está sendo mostrado aqui? O que a gente tem para acrescentar para a gente, né? Estamos bem nessa hora. É assim, corre, vai fazer o teu, porque a régua está passando. Então, é aí que a gente tem que atuar, é aí que a gente tem que lavar roupa suja, é aí que a gente tem que fazer o nosso trabalho de edificação. A pessoa falou muito, um pouquinho. Beber água. Está pesquisando aí, agora com silêncio. Eu estou olhando o chat aqui. Para variar, o Aleph trazendo as pérolas do Aleph. Ele estava quietinho hoje. Não, a primeira do Aleph, né? Né? E a Clara está fazendo um bom complemento também, parecido com aqui, porém com menos polaridade. Então, quando a gente pensar joio e trigo, quem vai acender, quem não vai acender, quem vai subir para a quinta, quem vai trocar de tabuleiro, vai continuar no jogo, mas num tabuleiro diferente. Ou seja, mesmo para quem não atingiu aquele quociente necessário de ampliação frequencial, vai para um jogo mais leve do que esse. Então vai ser melhor para todo mundo, porque esse experimento aqui é pesado demais. É isso que eu entendi até agora. Quer dizer, não importa o que aconteça, para onde você vá, para quantos mundos o negócio vai se desdobrar. Vai melhorar para todo mundo. Sim. Mas vamos combinar que até aquele percentual ali do outro, eu já falo assim, gente, já deu. Nem aquele tá bom. Não tá não. Mas o mais importante é que assim, aqui eles passaram de todos os limites. Aqui eles passaram... Por que a coisa está sendo encerrada? Porque já experienciou tudo e eles passaram dos limites. Né? Eles e voltando ao tema principal, é exatamente o que mostra na série The Good Place. É isso aí. Exatamente. Mostra isso, que eles ultrapassaram, tipo que assim, ninguém que entra aqui consegue sair, por melhor que seja. Então, que diz, não, isso não está injusto, não pode ser assim. Não é assim que as coisas são. E eles mostram exatamente isso na série. Isso aí. Total. E aqui, Gê? Então... Aqui, ó. O que eu posso dizer? Se eu disser que até meu filho acha... E é mesmo. Parece mesmo. Parece Luiz Antônio.
Aqui, Sabe ó, o que não é parecido com ele? Aquela inteligência sobrenatural dele. Aqui, É verdade. vamos para um novo jogo, estilo de hoje, vamos perder as memórias de novo. Então, Não. Desculpa. Não do jeito que é. Não do jeito que exatamente, é por isso que eu tô... Não do jeito que é aqui, tá? Exatamente. E também depende do estágio que cada um tá, porque senão vai doer muito, né? Sim, exatamente. É isso aí. Tá? Então, assim, o que a gente enxerga, né? O que a gente consegue alcançar? Aqui foi tentado um jeito diferente de provocar a cura e evolução. Né? A gente pode pensar que boa parte das consciências que estão presas aqui nesse holograma Terra são os prisioneiros de guerra, que fizeram um monte de merda nas guerras espaciais aí, Guerra de Orion e antes ainda das guerras de Lyra. Exilados que vieram de fora. Sim. Então, assim, a gente foi exilado e precisava de um jeito, porque estava tão fragmentada a coisa, né? Que precisava dar um sossego, fazer uma terapia do sono para as pessoas acordar e aliviar isso aí. Só que aí os bonitinhos resolveram brincar de um jeito que não estava fora do script, né? E tipo, vamos tentar acelerar o processo brincar, apertando mais 3/5 da volta do parafuso? Tipo, deu ruim, né? Deu ruim. Então, da previsão de uma dezena de encarnações, se passou para 1 milhar de encarnações e ninguém consegue sair, né? Justamente porque o sistema é muito pesado, aberta, né? O jogo é muito bruto, né? A gente é programável demais, a gente acumula trauma de encarnação para encarnação, a gente tem a síndrome do salvador, a síndrome da vítima, e aí pronto, cagada feita, ninguém sai da porcaria do jogo. Inclusive aqueles que vieram para resgate, para resgatar os seus que estavam aqui, ficaram presos na roda. Né? Isso resume a nossa história, basicamente. Né? Sim, bem desse jeito. Eu acho que foi, né? 1h37 de live. Gente, a gente vai ter que fazer uma série. In The Good Place, o único que passou era um louco chato pra caramba. E que daí eles foram investigar para ver por que ele passou e viram que não era bem assim também. Sim. Pois é. Mas, enfim, eu acho que o cinema dá muito pano para manga, né? Eu acho que... Tem um monte de gente que assiste o Professor aqui com a gente. Welcome to the Hotel California. Isso. Esses filmes aí realmente tem que prestar atenção, tem que abrir o olho, ver o que eles estão transmitindo, porque o objetivo deles é manter distraído, manter hipnotizado, só que ao mesmo tempo eles estão passando as mensagens, e depois que a gente consegue enxergar isso, é como, né, a gente disse antes aqui. Fica até difícil de ver, porque não acredito, os caras estão falando isso, mas que sem graça. Pois é. E a gente vai trazer, um pouquinho, né? Fizemos o convite para o G, eu acho que ele vai aceitar. Convite não, a gente quase fez uma intimação. Eu chequei minha caixa de correspondência e não chegou lá ainda. Chegou não? Pode deixar, vai chegar. Vai chegar o PDF, gente. Já te prepara. Em letras douradas. Isso aí. Porque é importante a gente trazer isso, porque a gente vai fazendo umas análises aqui e a necessidade de bagagem agora, que a gente falou, o que é distração e o que a gente tem que acrescentar para que a gente possa fazer a nossa malinha, né? Então, tem muita coisa ainda para a gente colocar aqui que não sejam as distrações. Perguntar sempre, para quê e qual é a finalidade de? E a finalidade é acrescentar, edificar esse crescimento interior. Isso aí a gente precisa fazer esse trabalho o mais rápido possível, gente. Assim, eu estou falando para mim mesma e levando para vocês. É importante demais, sabe? Não pensem que a gente não tem trabalho para fazer. Ou se tem. Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu estou exatamente no mesmo caminho. Alguém perguntou, quem é que vai? Eu também. Para que lado que vai? Para que jogo que vai? Eu não sei, eu estou dentro do esquecimento. Eu estou despertando. Eu sei, eu já decidi para onde eu vou, já decidi que eu vou, porque ninguém me pega mais. Eu já decidi, bati na mesa e falei assim, eu tenho que sair daqui. Nem que seja duras penas. Decisão soberana. Isso que eu digo, eu estou no caminho, né? Mas eu estou dentro do esquecimento, estou imerso na matriz, como todo mundo. Eu acho que até rolou uma pergunta aí um outro dia em outro lugar também. O que significa despertar? Eu acho que a gente falou aqui na outra também, não foi? Foi. Que muita gente pensa que despertar, então tu começa a enxergar outras realidades, começa a ver através da matéria. Não, despertar é você saber da verdade.
Porque no momento que você sabe da verdade, você desperta para a realidade. E daí você começa a puxar fieira e não acaba mais. Entendeu? Eu descubro cada vez mais coisas e quanto mais eu sei, mais eu vejo que eu não sei. Então... Gente, tipo... vocês devem estar se sentindo cansados como a gente está. Porque a gente não está aqui só nessa encarnação, né? Nessa encadernação. Imagina. A gente já está aqui há muito tempo, então dá um cansaço, dá um cansaço, dá aquela coisa... Imagina se lembrasse de todas. Putz, botar aquela blusinha assim, férias, por favor, sabe? Já deu. O professor Luiz Antônio acabou de publicar um vídeo novo, depois já vamos lá correndo para olhar. Gente, para quem quer saber dos filmes que a gente comentou, não só dos que a gente falou hoje, esse aí o link está no blog, a gente vai colocar lá o link direto da página do blog no nosso canal do Telegram, no Anidini Expand, tá? A gente já coloca o link direto da análise do G, e vamos fazer uma lista com os filmes que vocês sugeriram. Então a gente vai guardando com essa listinha, tá tudo marcadinho aqui, depois a gente coloca lá. Então vocês estão nos pautando para variar. A gente sempre diz que o nosso público diferenciado, ele consegue nos pautar aqui, traz coisas bem interessantes. Então, pegamos uma lista de filmes que realmente a gente não tinha visto ainda. E para vocês que querem ajuda antes de terminar a live, Anne e eu, né, individualmente, a gente está atendendo. Quem quiser atendimento, é só procurar a gente aqui. Tá no link da descrição para ajudar nessa caminhada, fazer uma leitura consciencial, fazer uma prática para pegar aí o que está pegando com vocês. E nada mais o atendimento é uma delícia, porque a gente também ajuda e a gente é ajudado. É sempre uma troca, né? Sempre uma troca de conhecimento, é uma troca de aprendizado. Então, quem quiser aí uma mãozinha, né, para começar a terminar, começar a terminar é ótimo. Né? Vamos fechar esse botequim, né? Virgínia, linda! Saudade. E é só chamar a gente, né? Que a gente tá aqui para isso. E vamos terminar aqui com um proibidão. G, tem algum recadinho? Visitem lá o blog do G, vocês darem uma olhada lá, que tem muita coisa. Abram os olhos. Não há mais tempo. Isso aí. Exatamente isso. Curto e grosso, né? É o que a gente precisa fazer. E é assim, abram os olhos e olhem para dentro. Na verdade é isso, né? Trata daqui. E tira toda a tralha lá de dentro se você quiser seguir, zarpar com o barquinho. Porque senão a âncora vai ficar fincada. E tem uma coisa mais dolorosa ainda. A escolha pela maioria já foi feita. Não, mas a maioria é a maioria, né? Não tem... Então assim... O bom é que até para eles vai aliviar um pouco, né? Porque o jogo não vai mais ser injusto, né? Exatamente. Pelo menos isso. Então, eu acho que isso... A gente hoje saber disso, eu acho que já é uma grande notícia, entendeu? A gente sabe que há esses milênios todos aí que a gente está nessa... Né? E tá tudo bem. Se arrastando com essa bola de ferro amarrada no pé, vão soltar. Um dia as pessoas vão entender e vão chegar, né, no mesmo caminho que eu falo. É só um caminho. É um caminho, é uma escola. A gente está passando de ano, e é isso, é experienciação. E se a gente já está cansado daqui, nada melhor do que a gente correr para fazer esse trabalhinho. Como disse o G, não há mais tempo. Bora, gente. Não, é o sprint final. Se a vida é uma maratona... Não, se a nossa civilização é uma maratona de 42 quilômetros, nós estamos nos 10 minutos finais. A hora que tem que 10 correr... Metros, 10 metros finais. 10 metros, Tá chegando no final, a linha de chegada está ali. Vamos lá, tem que tirar o gás, hoje não tem. Né? Tem alguém ouvindo a gente aqui. Tem alguém ouvindo a gente aqui, Ou eu, ao invés de desperto, sou louco, ou é isso. Muito bom. Muito bom. Vamos então, gente. Feito? Bora? Gente,